Como você saberá, a Espanha sob Francisco Franco foi neutra na Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, obviamente tinha uma preferência pelo eixo, bem como simpatias ideológicas pelos regimes da Itália e da Alemanha, dada a preferência de Franco. Isso levanta uma questão após a queda do eixo porque os aliados não se livraram de Franco também. Então no final da guerra Franco poderia dizer para que lado o vento soprava e sabia que o eixo não iria vencer, como tal ele começou a fazer aberturas amigáveis para o aliados. Agora ele não iria entrar na guerra do lado aliado nem nada porque uma Espanha ainda estava se recuperando da guerra civil e duas Alemanhas ainda controlavam o sul da França até o final de 1944 e então poderiam ter lançado ações punitivas contra Espanha. Embora após a queda da Alemanha o governo espanhol tenha considerado declarar guerra ao Japão para melhorar as relações com os aliados depois que a guerra acabou e a Europa estava dividida. Franco estava muito nervoso com sua posição e com razão a URSS exigiu que Franco fosse deposto. Primeiro por embargo econômico e se isso falhasse então por meio de ação militar. Agora a União Soviética fez essas exigências porque para eles era uma vitória se os aliados removessem Franco. Então haveria uma chance justa de que um governo comunista pudesse ser instalado na Espanha e, se Franco ficasse bem, o Ocidente não seria capaz de criticar a ocupação e o tratamento da URSS a nenhuma nação do leste europeu, pois naquele ponto seria hipócrita que as potências ocidentais se recusassem a fazer isso porque não podiam justificar outra guerra para seu povo, em um país difícil por lutar contra um país que realmente não tinha feito muito para se opor a eles. Então a principal preocupação de Franco depois da guerra era a França, que não gostava dele por 3 razões. Primeiro, ele existia e cobiçava abertamente as terras francesas na África. A segunda, França havia sido recentemente invadida por um país fascista vizinho e realmente queria ter certeza de que isso nunca mais aconteceria e o governo do terceiro Franco matou um famoso membro da resistência francesa no final de 1946, o que indignou o público francês que exigia que Franco fosse removido à força agora que Franco havia sido ocupado nos últimos anos fazendo amizade com os outros grandes aliados ocidentais que ele usou a seu favor. Ele foi particularmente bom para os britânicos e fez arranjos para entregar os alemães para julgamento e também promoveu não-falanges ao governo para garantir os britânicos que seu regime poderia mudar. Os americanos realmente não acreditaram, mas a Grã-Bretanha queria uma Espanha estável, especialmente uma que não invadiria Gibraltar e, portanto, a Grã-Bretanha deixou claro que se oporia a qualquer intervenção francesa lá. Como tal, os franceses se voltaram para os americanos perguntaram a Franco o que eles concordaram em fazer, forjando um golpe militar contra ele e substituindo-o por um governo democrático. No entanto, a Grã-Bretanha novamente se recusou a apoiar esse plano e argumentou fortemente contra ele. A Grã-Bretanha estava preocupada que a Espanha entrasse em outra segunda guerra civil sangrenta e, no final, poderia haver um governo comunista em Madrid e no final os americanos decidiram não prosseguir com isso porque Truman sentiu que a unidade ocidental face ao comunismo era muito mais importante do que remover Franco e no final, a aposta de Franco de simplesmente esperar valeu a pena. Os aliados logo voltaram sua atenção para o leste no combate à propagação do comunismo, algo que Franco poderia ajudar. Espero que tenha